Boa noite, Datena. Boa noite, telespectadores da Rede Bandeirantes. Como você destacou bem, foi um trabalho... O link está com dificuldade ali, direto do Rio de Janeiro. Mas a gente já sabe que a babá mudou em vários pontos o seu depoimento. Vários pontos mudou o seu depoimento. Já tem o retorno? Bom, então o doutor pode começar a falar, pode voltar a falar, doutor, que aqui é que nem peão de rodeio, sai do ar, mas volta logo. À vontade, doutor. Boa noite, Boa tarde, Datena, boa tarde, telespectadores da Bandeirantes. Como você bem destacou, foi um trabalho de excelência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, um trabalho investigativo meticuloso, cuidadoso, zeloso, onde a equipe de investigadores, sob o comando do delegado Henrique Damasceno, a equipe da 16ª Delegacia de Polícia aqui no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, associada aos peritos da Polícia Civil, os peritos médicos legais da Polícia Civil, os peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, eles foram montando as peças desse quebra-cabeças e trazendo luz realmente à verdade, o que de fato aconteceu com o menino Henri na madrugada do dia 8 de março. E a investigação, ela está em sua fase final, né? Nós esperamos terminar alguns poucos depoimentos que ainda considerados relevantes, juntar as peças técnicas periciais e, posteriormente, encaminhar esse inquérito para o Ministério Público aqui da Barra da Tijuca, para o promotor Marcos Cac analisar e a nossa expectativa é que ele ofereça a denúncia e que esse fato vá a julgamento o mais rápido possível, Datena. Como você destacou também, nós tínhamos uma testemunha muito importante, a babá do pequeno Henri, que ela havia apresentado um depoimento falso, dando conta de que aquilo ali era uma família em harmonia, quando toda a investigação ela demonstrava claramente o contrário. Aquela versão apresentada pelo casal, ela foi sendo desconstruída ao longo da investigação. Então, os delegados do caso, o doutor Henrique Damasceno, a doutora Ana Carolina, que foram delegados destacados para atuar diuturnamente no caso, trabalharam até vários dias de madrugada. Eles conseguiram realmente montar isso e trazer provas robustas, provas policiais, provas testemunhais, provas periciais, provas documentais do que realmente aconteceu com esse menino e que ele foi vítima de um homicídio duplamente qualificado, mediante tortura e pela impossibilidade de resistência da vítima, por ser uma criança numa idade tão diminuta, apenas 4 anos de idade, portanto indefesa, que vinha sofrendo ali verdadeira sessão de tortura no interior daquele apartamento, Datena. Ele sofreu 23 lesões, ele sofreu 23 pancadas. A que provocou a morte dele foi a lesão no fígado que provocou por consequência uma hemorragia interna. Eles tiveram o tempo necessário, porque o garoto demorou 2 horas para morrer. Eles tiveram o tempo necessário de levar o garoto ao hospital. Se ele mesmo ferido, com a gravidade que estava, fosse levado ao hospital, disse a perita que ele teria chance de sobreviver. E eles, quando levaram o garoto ao hospital, claro, o cara é médico, já sabia que o menino estava morto. Né? Talvez com medo até, e a polícia pode chegar a essa conclusão, de que o menino sobrevivendo contasse o que de fato aconteceu, que aí estaria sob proteção da polícia. Tá? Mas eles tiveram tempo de salvar a criança e não salvaram a criança. Deixaram a criança morrer, para depois fazer aquele teatro todo, levando até o hospital e depois a pressão desse Jairinho, porque sabia que, baseado no laudo pericial, as médicas já receberam o menino morto e com lesões incompatíveis com uma queda de um acidente doméstico. Com a firmeza também, parece que de um CEO desse hospital, que se recusou a atender que esse sujeito mudasse o laudo, tentasse alguma coisa que prejudicasse a polícia. Moral da história, se isso acontecesse, tá? E se a polícia não investigasse da forma que tem que investigar,
usando tecnologia desse equipamento israelense, que recuperou fotos, recuperou vídeos, recuperou WhatsApps. Se não acontecesse dessa forma a perícia, é provável que esse sujeito e a mulher saíssem impunes dessa situação. É provável. E que a babá continuasse mantendo o seu depoimento. Ela disse por que mentiu no depoimento ou não, doutor? Datena, ela disse que ela mentiu porque ela estava com medo e que, na verdade, a própria mãe da criança havia pedido a ela para mentir. Então, diante desse cenário, ela se sentiu desconfortável, coagida e acabou cedendo a essa pressão e trouxe aquela versão mentirosa de uma família harmônica e carinhosa, quando na verdade ela sabia das agressões, ela já tinha visto o menino todo machucado, ela tinha inclusive filmado o menino mancando da Atena. Ela tinha o vídeo, que é um vídeo assim muito forte, do menininho mancando com dores, e que no dia seguinte a mãe levou o menino para um hospital em Bangu para fazer um raio-x para verificar se tinha quebrado alguma coisa, e o menino estava mancando, a médica botou isso no laudo. Então, quando você realmente verifica, a investigação foi muito cuidadosa, muito dedicada, viu, Datena? Cada inspetor, cada investigador, ele trabalhou ali com muita dedicação. Isso é a prova de que uma polícia judiciária forte, uma polícia judiciária dedicada, ela faz a diferença entre a impunidade ou entre esclarecer os crimes e levar seus autores aos tribunais, à justiça. Mudando os advogados, essa senhora tenta mudar o foco da defesa. E veio a versão de que ela era agredida pelo Jairinho. Né? Eu não me lembro, em momento algum, que a polícia houvesse mencionado a agressão do Jairinho a essa senhora. O que me leva a crer que até agora essa senhora não tinha falado para a polícia que o Jairinho batia nela. Eu estou certo ou estou errado? Está certíssimo, Datena. Na verdade, isso não existe nos autos. Isso está surgindo agora, saiu uma matéria recente dizendo que a Monique teria relatado isso, parece que no presídio, mas a verdade é que nos autos não existe relato de agressão do vereador Dr. Jairinho contra ela. O que existe são agressões pretéritas de outras companheiras dele. Aí sim, nós temos documentos, temos registros, inclusive a ex-esposa dele confirmou recentemente que realmente havia sido agredida, chutada, havia apanhado dele num episódio há alguns anos atrás. Assim como uma outra ex-namorada com uma filha que era menor, também relatou fatos muito graves que estão sob investigação de uma delegacia especializada aqui do Rio de Janeiro. Até o presente momento, não existe nada que indique que a senhora Monique estivesse sendo agredida ou coagida. Pelo contrário, a postura deles era de muita união, muita parceria, muita composição. Chegaram juntos na delegacia de mãos dadas, saíram juntos. O mesmo advogado acompanhou o depoimento de ambos. E, inclusive, no dia da operação que levou à prisão, eles estavam dormindo juntos, Datena. Foram encontrados em um terceiro imóvel, porque eles já vinham sob vigilância de uma equipe da Polícia Civil da Delegacia da Barra, e que havia detectado que eles estavam dormindo em um outro imóvel lá no bairro de Bangu, Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Nenhum dos dois endereços relatados à polícia, eles foram encontrados. Foram encontrados num outro endereço e jogaram fora celular e coisa parecida. A Mariana tem mais duas perguntas, depois a Mariana vai fazer uma entrevista mais longa que eu vou dar no final do jornal, que o jornal ainda tem 1h30. Pois não, Mariana, direto do Rio. Oi, Datena, boa tarde. Você bem destacou, e o doutor Antenor Lopes também destacou, a importância de terem sido recuperadas aquelas mensagens do celular da Monique Medeiros. E sobre isso, Datena, que eu gostaria de falar com o doutor Antenor, 2 pontos. O primeiro é com relação ao depoimento da babá.
A recuperação das mensagens mostrou, né, que no dia 12 de fevereiro, doutor Antenor, houve um relato de agressão, de uma sessão de tortura, que o Jairinho se trancou ali com o Henri no quarto, que a babá descreve, né, em tempo real para a Monique, falando que os dois estão no quarto, depois ele sai e fala que está mancando. Doutor Antenor, no depoimento a babá falou que aconteceu isso outras vezes também. Queria que você falasse um pouco desses detalhes, dessas verdadeiras sessões de tortura, como você colocou. No depoimento de ontem, ela trouxe que ela estava presente, não quer dizer que não tenham ocorrido outras, em pelo menos 3 oportunidades. Além dessa oportunidade que você destacou, cujas mensagens são angustiantes, né? Você vê, traz uma verdadeira angústia, você vê naquelas mensagens, ela relatando ali em tempo real que ele está trancado com o menino, que aumentou o som da televisão, que o menino sai ali cheio de dores, que o menino relata dores na cabeça, não consegue nem tomar banho, que ele manca, que ele, inclusive ela filmou ele mancando. Enfim, além dessas mensagens angustiantes, ela relatou um episódio anterior, no dia 2 de fevereiro, e outro posterior, no final do mês de fevereiro. Dando conta também de supostas agressões, tudo isso sendo confirmado com as diligências de campo dos investigadores. Esse relato das mensagens foi no dia 12 de fevereiro. Cabe destacar que no dia 13, a equipe da delegacia, ela localizou um prontuário, um boletim de atendimento médico de um hospital no bairro de Bangu, onde o menino havia sido levado justamente com um relato idêntico de dores no joelho, que ele estava claudicante, ou seja, estava mancando, sendo submetido a raio-x. Então, assim, todo esse conjunto probatório, ele é muito forte, dando conta de que esse menino realmente vinha sofrendo muito no interior daquele apartamento e que isso acabou levando à morte dele. Agora também chama a atenção da Atena, doutor Antenor, ainda sobre a recuperação dessas mensagens que mostram da Atena, que depois, 2 dias depois da morte do Henri, né, que foi no dia 8, no dia 10, a Monique foi até um salão de beleza e agora também vem à tona de que, além de ir a um salão de beleza, ela também buscou outros compromissos 2 dias depois do filho dela, de 4 anos, ter morrido da forma como morreu, né, doutor Antenor? Ela continuou seguindo a vida, além de ir para o salão de beleza, ela procurou informações sobre cursos de inglês. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância disso e de que forma isso acendeu um alerta para vocês nesse caso. São comportamentos, assim, muito estranhos, atípicos, de uma mãe enlutada, né? Uma família enlutada, ela tem um determinado comportamento. Isso é realmente muito estranho. Uma mãe que acaba de deixar seu filho no cemitério, seu filho de apenas 4 anos de idade, ela está preocupada com um salão de beleza, fazer cabelo, pé, mão, e procurar curso de inglês, curso de culinária. Enfim, isso realmente causou uma certa estranheza nos investigadores. Obrigada, doutor Antenor Lopes Martins, da Atena, diretor do Departamento Geral de Polícia da Capital, aqui do Rio de Janeiro, que supervisionou essa investigação. Mariana, uma única pergunta ao doutor, depois você grava com ele, que a gente vai dar mais tarde. Essa entrevista está sendo transmitida pelo UOL também, mas e as plataformas todas do Grupo Bandeirantes. Doutor, eu sei que, perante o nosso Código Penal, parente de uma vítima pode omitir ou mentir até para defender essa pessoa suspeita ou investigada, como é agora a Monique. Consta que a mãe da Monique tinha sido informada das agressões e várias vezes a avó materna do menino tinha sido informada várias vezes das agressões. É figura judicial isso aí, a gente não está inventando isso aqui, que a parente, principalmente mãe, pode mentir para proteger a Monique. Agora, a pergunta que eu faço é uma pergunta bem técnica, né? Que eu mesmo não sei, senão eu afirmaria e não perguntaria. Quando eu não sei, eu pergunto. Mas, nesse caso, a avó não estaria protegendo a filha dela. A avó sabia de um fato que ela não comunicou à polícia e, por essa omissão da avó, também, não só da avó, mas de outras pessoas, até a babá, se quisesse, podia fazer uma denúncia anônima. A babá podia se fazer passar por uma outra pessoa e fazer uma denúncia anônima. Ela disse que não, estava com medo de ser coagida e tal. Mas a avó sabia. A avó sabendo, ela entra nessa figura técnica de que a mãe pode proteger a filha, ou ela, pela cronologia, sabendo antes, se ela não informou a polícia, ela também
comete crime perante a lei? Olha, Datena, é um caso delicado. Você bem citou um dispositivo legal, onde existe uma permissão, uma permissão legislativa para não punição quando você está lidando com descendentes ou ascendentes, porque os vínculos familiares acabam falando mais forte. Então, onde o direito penal ele não poderia exigir esse tipo de conduta de uma mãe que entregasse realmente à polícia ou à justiça seus próprios filhos. Então, é uma situação delicada, que obviamente vai ser analisada de maneira mais detalhada agora nessa parte final da investigação, mas existe sim uma previsão legal que não permite que essas pessoas sejam alcançadas pelo direito penal, no caso de favorecimento pessoal, para proteger seus descendentes. Doutor, muito obrigado. Obrigado a Mariana. O doutor volta mais tarde. A Mariana já vai gravar a entrevista com o doutor. Ele volta da segunda parte do programa. O que é, Débora? O que foi? Fala rapidamente aí. Informação do quê? Informação de que a Monique... mas ele já falou sobre isso. Doutor, não, o doutor já falou sobre isso. O doutor já falou sobre isso, que ela teve uma conduta de como se não tivesse morrido o filho. Ela não só foi ter aulas, como foi a salão de beleza ou comprar roupa, não era compatível com a morte de um filho. Ela fez selfie dentro da delegacia. A polícia, desde o começo, a polícia quando bate o olho na pessoa, sabe que a pessoa está mentindo. Agora, a polícia não pode sair acusando sem ter provas. A pior coisa que tem numa investigação é você ser apressado, porque você facilita a defesa do criminoso da maioria das vezes. Você facilita, e facilitando a defesa do criminoso, o cara sai impune ou a pessoa sai impune e você nunca mais prende. A polícia tinha certeza. A polícia, quando conversa com você, dependendo da resposta e do seu jeito de agir, eles têm técnicas de perceber que você está mentindo. Agora, ela grotescamente agiu de uma forma como se nada tivesse acontecido. A polícia sabia de tudo isso, mas isso não é prova. Vai que a pessoa alegou que está em estado de choque. Isso não é prova. Não, mas a polícia fez um conjunto probatório de que ela recebia vídeos, de que ela recebia informações da babá, que a criança estava sendo agredida. Ela foi levar a criança até o hospital para fazer um raio-x, para ver se o menino tinha quebrado a perna com o chute que o Jairinho deu nele. A polícia foi atrás de tudo isso. Senão não adiantava falar, olha, ela está muito vaidosa. A mulher está em choque, perdeu o filho. Era isso que ela ia alegar. A defesa ia alegar isso. A situação foi tão bem montada que a babá que mentiu foi obrigada a voltar atrás, se retratar. O conjunto probatório foi tão bem montado que a Monique dispensou o advogado e trocou de advogado. É isso que eu estou tentando falar desde o começo. Não adianta a polícia correr com investigação. Tem que fazer a investigação certa para prender as pessoas certas. E até agora eu não posso chamar de assassino cruel ou de assassina cruel, porque esses dois prováveis assassinos cruéis, ele com uma ação contundente matando a criança e ela como responsável legal por defender o seu filho, esses dois prováveis, porque até agora são investigados, eles nem réus viraram ainda, você entendeu? Então, do mesmo jeito que a polícia tem que ter prudência lá, a gente pode achar que esses caras são dois assassinos cruéis, mas a gente não pode afirmar aqui também. E teve mais um detalhe também, durante o inquérito, parece que durante uma entrevista com uma televisão, que eu não sei que televisão é, porque não está no inquérito, foi uma entrevista combinada entre o advogado e quem fez a reportagem, com as perguntas previamente apresentadas à babá, e que a babá diz que respondeu essas perguntas de acordo com o que o advogado queria para essa emissora de televisão, que eu não sei quem é. Se eu soubesse, eu diria aqui, não sei quem é. Mas isso aconteceu durante o inquérito, que, olha, o advogado perguntava coisas que o repórter ou a repórter que fez a entrevista ia perguntar
a babá e ela respondia da forma que ela tinha que responder. O advogado falava, não é bem assim. Não é bem assim, a coisa é diferente e tal. Aconteceu isso mesmo, doutor? O senhor confirma isso, doutor? Oi, Datena. Essas questões, como foram relatadas no depoimento da babá, né, todas essas circunstâncias consideradas criminosas ou atípicas ou pouco estranhas, né, elas vão ser esmiuçadas ao longo dessa semana para a gente realmente esclarecer isso. Agora, é lógico que nós, como investigadores, você colocou muito bem, não nos compete ficar achando nada, né? Então, a polícia investigativa, o delegado de polícia, ele não tem que achar nada, o delegado tem que provar e trazer essas provas para dentro do inquérito policial. Uma vez que você faz isso, aí sim você está pronto para submeter isso ao Poder Judiciário para que essas pessoas possam ser julgadas pelos seus eventuais crimes. Porque tem também notícia de vazamento e talvez de coação por parte do advogado da Monique e do Jairinho. Só que a polícia também não pode estar indo com a representação na OAB se não tiver informações corretas disso. A polícia vai tomar uma atitude quando tiver informações corretas de que o advogado teria coagido testemunha, teria enviado fotos obscenas ou coisa parecida, mas sem ter certeza disso, a polícia não pode fazer nada contra o advogado. Ou eu estou enganado? Datena, todos nós, nas nossas funções, sejam elas públicas ou privadas, no caso dos delegados de polícia, dos promotores, dos juízes, o nosso limite é a lei, é a Constituição. Então, as nossas condutas, elas têm que estar amparadas sempre pela lei. Existem limites éticos que não podem ser ultrapassados, bem como a advocacia. Eu estava falando mais cedo que jamais nós podemos confundir a figura do defensor, do advogado, com a do criminoso, seja qual for o crime que essa pessoa tenha praticado. Por mais hediondo e repulsivo que seja, nós não podemos criminalizar o advogado, porque todos têm direito à defesa e a um julgamento imparcial. Isso aí é uma coisa, é um princípio fundamental, né, de qualquer democracia. Então, como eu disse, se eventuais limites éticos forem ultrapassados, seja pelo delegado, seja pelo promotor, pelo policial ou até mesmo pelo advogado, aí sim existem instâncias competentes, né, dentro da lei, com uma responsabilização criminal ou até mesmo uma responsabilização administrativa. Falando em hipótese, no caso da OAB, existe um conselho de ética lá que pode avaliar a conduta dos advogados, caso eles ultrapassem esses limites legais. Mas eu destaco aqui, de maneira muito veemente, Datena, que a gente não pode criminalizar os advogados. Os advogados estão realizando seu trabalho, seu mistério, são essenciais à administração da justiça. É lógico que eles, desde que eles se mantenham dentro da legalidade. Se cometerem crimes, pagarão pelos crimes, inclusive. Uma última pergunta técnica. Com todo essa é técnica mesmo, pode ser sim ou não a resposta. Com todo esse conjunto probatório reunido por vocês, não só o pericial, que é o mais importante, mas também testemunhal, agora corrigido, retratado por essa babá, o senhor vê alguma probabilidade, alguma chance do Ministério Público não iniciar como réus esse casal? O Datena, os promotores de justiça, né, no seu mistério, eles têm total independência funcional para formarem sua convicção, né? Então, assim, eu não posso falar pelo membro do Ministério Público, o promotor da Barra da Tijuca, do bairro onde ocorreu o caso, que vem acompanhando diretamente o inquérito, o doutor... É que as provas são muito fortes, eu estou dizendo, não é nem pelos promotores. O doutor Marcos Eu estou dizendo pela investigação da sua equipe. Pela investigação da sua equipe. Pela investigação dos seus peritos. Sim, o doutor Marcos... Claro, o que eu posso dizer é o seguinte, o trabalho em equipe da Polícia Civil
ele foi um trabalho muito bem feito, um trabalho muito técnico que está na sua parte final. E todas as diligências, elas foram acompanhadas pelo parecer favorável do nosso promotor, o doutor Marcos Cac, que é um promotor muito diligente do Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, que está acompanhando o inquérito. Todas as representações feitas pelo delegado Henrique Damasceno foram corroboradas pelo promotor até aqui. Tá? Então, acho que isso é importante destacar também, a participação diligente, eficiente, rápida do nosso promotor. A gente confia e acredita realmente que ele continue nessa mesma linha. A polícia fez o trabalho dela e a polícia acha mesmo que esses caras sejam responsáveis por esse crime. Se a promotoria vai ou não dar sequência e tornar réu a Monique, tornar réu Jairinho, é outra coisa, já é uma coisa da justiça. Só que o conjunto probatório é fortíssimo contra os dois. Se de repente aparecer alguma outra coisa no meio do caminho que mude toda a história, aí é outra história, não dá para a gente trabalhar no campo da adivinhação. Só que tudo indica até agora que, primeiro, esse menino morreu sob forte tortura, que lhe foi omitido socorro e que provavelmente a mãe sabia de tudo e se omitiu em momentos importantes de informar a polícia que o filho apanhava e quando ela estava com o filho na mão, dentro do elevador, ela já sabia que a criança estava morta. Quanto ao fato dela ter sido agredida pelo Jairinho, em momento nenhum, o doutor acabou de afirmar agora, em momento nenhum isso surgiu em depoimento e dentro do inquérito formado pela polícia. Está surgindo agora uma nova notícia. Então, se não houver nenhum fato novo, dificilmente esses caras escapam de um julgamento popular, de um júri popular. Se houver fato novo, aí já não é problema da polícia e nem problema meu, mesmo porque eu não sou investigador e eu não julgo ninguém. Eu só estou apresentando os fatos ditos pela polícia. Tanto que eu digo, prováveis criminosos, prováveis monstros, prováveis porque são investigados. Amanhã os caras são absolvidos, eles me processam. Porque agora eu não posso dizer que eles são os autores do pior crime da história. Mesmo que haja provas para isso. Todo mundo tem um direito ao julgamento justo. Eu não vou julgar ninguém aqui. Mas que eles estão em caminho de receberem uma pena de uns 30 anos de cadeia, estão em caminho de, se tudo continuar do jeito que está, inclusive com o belo trabalho da Polícia do Rio. Obrigado, doutor. Abraço, grande desculpa tomar o seu tempo aí. Foi um prazer falar com o senhor e obrigado a Mariana também.